Então, pessoal, o objetivo hoje é fazer uma parada diferente. A nossa matéria de Segunda Guerra Mundial vai ser dada assim, em vídeo, onde eu posso colocar algumas imagens, alguns mapas e também vídeos da época que seriam mais difíceis, né, de passar para vocês se a gente estivesse dando uma aula normal. Então, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial foi provocada pelos governos nazistas e fascistas que nós já estudamos anteriormente. Após a Grande Guerra, Alemanha e Itália ficaram descontentes. Os italianos acharam que não tinham sido beneficiados o suficiente pelo Tratado de Versalhes, enquanto os alemães desenvolveram aquele sentimento de revanchismo, de revolta, por conta das punições que eles sofreram nesse mesmo tratado. No final da década de 30, Alemanha, Japão e Itália se uniram para formar uma aliança anticomunista, que nem era assim tão mal vista pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. O problema é que os nazistas começaram a invadir territórios. Primeiro a Áustria, com a desculpa de juntar, de anexar todos os povos de origem germânica. Depois eles passaram para os Sudetos, que era uma região na Tchecoslováquia de maioria alemã. Mas depois eles tacaram louco e invadiram a Tchecoslováquia como um todo. Lembrando que a Tchecoslováquia não existe mais, Atualmente são dois países. A gente tem a Eslováquia e também a República Tcheca, que mudou de nome e agora é só Tchequia mesmo. Visando evitar uma nova guerra, um grande conflito, foi realizada a Conferência de Munique, onde os países aceitaram essas anexações dos alemães, desde que elas parassem por ali. Em 1939, os nazistas deixaram geral com aquela cara de Pikachu surpreso. A Alemanha e a União Soviética fizeram um acordo de não agressão, que também ficou conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop. Os dois países iam dividir a Polônia e foi exatamente assim que começou a invasão nazista em território polonês. Em setembro de 1939, as potências ocidentais finalmente perceberam que os nazistas não estavam para brincadeiras e não iam parar por ali. E foi após essa invasão alemã à Polônia que a França e também a Inglaterra finalmente declararam guerra à Alemanha. Porém, os alemães foram muito rápidos e conquistaram diversos territórios até 1941, como vocês estão vendo nesse mapa bem bonito que está aparecendo aí na tela. Dá para ver que eles dominaram praticamente todo o território europeu. Agora vocês estão perguntando, Luiz, como que eles fizeram isso? Qual foi a estratégia? Ninguém fez nada. E se vocês não estão se perguntando, deveriam. Então presta atenção aí, hein? A estratégia era bem definida e tinha até nome. Blitzkrieg, que traduzido fica algo como guerra relâmpago. Primeiro, os alemães bombardeavam seus adversários com a Luftwaffe, causando destruição e dificultando a comunicação. Em seguida, invadiam os territórios com tanques e soldados. Após as conquistas, eles já eram rapidamente redirecionados para outro fronte de batalha. Já a Itália avançava no norte da África com o objetivo de conquistar o Canal do Suez e assim cortar as ligações dos ingleses com as suas colônias. Vamos voltar rapidinho para o velho continente para destacar uma coisa importante. O domínio dos alemães foi tão grande que eles invadiram inclusive a França. E foi isso que deu origem a essa foto aqui, bem famosa, que é o Hitler em Paris com a Torre Eiffel ao fundo. Os franceses se renderam em junho de 1940 e a partir de então começaram a colaborar com os nazistas por meio de um governo estabelecido na cidade de Vichy. Essa é uma questão assim meio polêmica, porque geralmente os franceses gostam de destacar a sua resistência durante a dominação nazista. E houve sim alguns grupos que resistiram, que tentaram sabotar esse governo de Vichy, inclusive até criaram um governo paralelo com o general Charles de Gaulle, que na época estava exilado em Londres. E o Charles de Gaulle é um cara tão importante para a França que depois virou presidente, inclusive hoje dá o nome ao aeroporto de Paris. Isso é tudo muito bonito, mas hoje nós sabemos que muitos franceses colaboraram e estavam satisfeitos com o governo de Vichy. Isso porque tinha um monte de francês que era anticomunista, que era antissemita, ou seja, que não gostava de judeus. A prova disso é que a extrema-direita vem ganhando cada vez mais espaço na França, principalmente com a família Le Pen. Primeiro com esse cara aqui, o Jean-Marie Le Pen, que uma hora dessa deve estar sentado no colo do capeta, e depois, mais recentemente, com a sua filha, a Marine Le Pen. Agora tem um outro cara também, que é o Eric Zemmour, que não é da família, mas é tão idiota quanto. Lembram do acordo surpreendente que eu citei agora há pouco entre alemães e soviéticos? Então, deu ruim. O Hitler rompeu esse acordo em junho de 1941 e entrou com tudo na União Soviética. Tanto que em meados de novembro, ali mais ou menos, eles já estavam nos arredores de Moscou. E a ordem para a Wehrmacht era clara: elimine os comunistas. Só que os soviéticos eram casca-grossa e começaram uma forte reação de resistência, não só do Exército Vermelho, como também da população.
Então a população soviética passou a desmontar diversas fábricas e a transferir elas para outros locais. E o que não era possível desmontar e transferir, eles destruíam mesmo. O objetivo era não deixar nada que os soldados nazistas pudessem utilizar. E essa estratégia, né, tinha como nome tática de terra arrasada. O inverno chegou. Os campos de batalha viraram um lamaçal e o frio pegou de surpresa o exército alemão, que não estava preparado para aquelas condições. O fronte de batalha era grande e isso também dificultou o trabalho de abastecimento para o exército nazista. Eles foram pegos por essa situação aí que estamos vendo no vídeo. Fome, frio e também a eficiência do exército soviético. Sem contar que volta e meia os nazistas precisavam ir dar uma ajuda nas mal armadas e também mal treinadas tropas italianas. Dessa forma, a invencibilidade da Wehrmacht caiu e a grande operação que mobilizou cerca de 3 milhões de homens fracassou. A coisa estava começando a ficar feia para os países do eixo, porque para além da derrota que os nazistas sofreram na União Soviética, eles não foram capazes de invadir a Inglaterra. A Luftwaffe realizou diversos bombardeios à cidade de Londres, mas a Royal Air Force resistiu e inclusive causou baixas aos alemães. No solo, inspirados pelo discurso do primeiro-ministro Winston Churchill, a população também resistiu. E essa cena aí que vocês estão vendo mostra exatamente isso. Ela é do filme Peter Pan, De Volta à Terra do Nunca. E quando eu vi isso aí na minha infância, eu confesso que eu não entendi nada. Em dezembro de 1941, rolou outro acontecimento marcante para a guerra. Buscando afirmar sua soberania na região pacífica e também descontentes com as sanções econômicas dos Estados Unidos, o Japão atacou a base estadunidense de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. Sem declaração de guerra, sem nada. Os japoneses foram lá, afundaram navios, destruíram aviões e mataram uma galera. Indignados e com sangue nos olhos, os Estados Unidos finalmente entraram na guerra de forma direta e o jogo virou de vez. De um lado nós tínhamos os países aliados e do outro os países do eixo. As tropas do eixo também foram derrotadas no norte da África e os aliados começaram a retomar o território italiano. Em determinado momento, inclusive, contaram com a ajuda do Brasil! Como a gente já viu naquela aula sobre o Estado Novo. E em 6 de junho de 1944, aconteceu o famoso Dia D. Aproximadamente 300 mil homens desembarcaram na Normandia e pegaram os alemães de surpresa. Eles esperavam que o ataque fosse na região de Calais. A França foi retomada, assim como o restante da Europa aos poucos. No início de 1945, a guerra já estava praticamente definida. A derrota dos países do eixo era questão de tempo. Então, os soviéticos entraram e tomaram a cidade de Berlim, capital da Alemanha, e aos poucos foram derrotando a resistência local e também entrando, invadindo em diversos espaços. E foi isso que deu origem a essa famosa foto aqui de um soldado soviético hasteando a bandeira do seu país sobre o Reichstag, o parlamento alemão. Em 30 de abril de 1945, Hitler e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio em um bunker em Berlim. O ditador alemão ficou com medo de ter o mesmo final que Mussolini, que não só foi pego pela resistência italiana, como morto e ainda pendurado de ponta cabeça em praça pública, juntamente com a sua esposa. E em maio de 1945, os nazistas finalmente se renderam. Apesar da rendição alemã, os japoneses deram sequência ao conflito, mesmo ainda bastante fragilizados. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ordenou que fosse feito um ataque ao Japão com uma bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi bombardeada e no dia 9, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Essa decisão até hoje é controversa. Gerou milhares de mortos, não só no momento, como também no futuro, por conta da radiação que essas bombas liberaram no território japonês. Estima-se que o conflito tenha gerado aproximadamente 60 milhões de mortos. Após a guerra, o território alemão foi dividido entre França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Foi criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, e ainda em 1945, no final do ano, foi realizado o Tribunal de Nuremberg, que julgou aproximadamente 24 pessoas por crimes como assassinato, abuso de poder e também extermínio. 12 desses 24 julgados foram condenados à morte. Então, pessoal, essa aula aqui ela acaba sendo um recorte. A Segunda Guerra Mundial é algo muito grande, algo muito extenso. Então a gente tem aqui uma série de batalhas importantes, como o cerco de Leningrado, as batalhas entre os nazistas e os soviéticos em Stalingrado, a disputa entre os Estados Unidos e os japoneses na região pacífica.
Mas o importante aqui, o foco, como eu sempre falo para vocês, é que vocês compreendam o contexto geral, né? O que levou esses acontecimentos, consigam fazer aí a conexão com o que a gente estudou lá no início, com a Primeira Guerra Mundial, depois a ascensão do totalitarismo, né? Com o nazismo, com o fascismo, e conseguir fazer uma relação isso tudo. Claro que, como eu falei, né? A Segunda Guerra Mundial é muito grande, a gente poderia fazer um bimestre, né? Só falando de Segunda Guerra Mundial, mas a ideia, como eu disse também, é passar para vocês esse contexto geral. E eu espero que todo mundo aqui que está assistindo tenha sentido falta de uma coisa, que é a relação dos nazistas com os judeus, que a gente explorou isso muito bem na nossa aula sobre a ascensão do nazismo, quando a gente fez aquele trabalho lá dos jornais. Muitos de vocês escolheram como notícia, né, a noite dos cristais, né, que foi aquele ataque, né, aquele pogrom que os alemães promoveram contra a população de origem judaica, queimando suas casas, lojas, templos religiosos, né, como as sinagogas. E durante a Segunda Guerra Mundial a gente teve o famoso, né, algo horrível, que foi o Holocausto, que era esse programa de exploração, de escravidão e também de extermínio do povo judeu. Mas isso aí eu deixei para não abordar aqui, porque a gente vai ver um outro vídeo sobre isso, um vídeo melhor, muito mais bem produzido, e que foi feito em Auschwitz, o mais famoso dos campos de concentração. Então agora a gente vai ver mais um vídeo para a gente encerrar de vez aí essa matéria de Segunda Guerra Mundial, e com um tema bem pesado, como vocês vão poder constatar aí. Então é isso aí, falou!